entendendo que estamos diante de uma transformação dos protocolos de produção de sentido. Há uma mudança estrutural em curso em nossos sistemas linguísticos e simbólicos. Tanto que agora há pouco aqui uma pessoa, mandei longe, mas uma pessoa aqui, eu quero saber notícia, mas nós não temos aqui nem estrutura para fazer noticiário. E nem esse é nosso objetivo de existência. Aqui nós queremos conversar. Se você quiser mandar um diálogo sobre isso, uma fala, pode ser 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, você que sabe, pode mandar. Eu vou colocar com todo prazer agora. Eu não vou dar a última notícia. Não espere que a última notícia pode ser a última notícia de ontem. Sabe? Então, nunca prometi isso, não tem estrutura e nem evocação para isso. Né? A gente tem noticiário aí, a mão cheia. Há nessa matriz uma possibilidade de democratização do sentido muito grande. E é essa possibilidade que a faz ser imediatamente aparelhada e dominada pelos sujeitos da história que costumam ter zero compromisso com a civilização, que é a extrema-direita. A extrema-direita não tem compromisso com ontem, com hoje, nem com amanhã, sabe? Eles têm compromisso só com aquela ideia fascista de superioridade, de verdades absolutas, e eu sou o tal e tu é nada, tu tem que ser eliminado. Né? A esquerda tem pudores gigantescos de entrar nessa discussão, até compreensíveis. Vamos mesmo utilizar algoritmos para produzir democracia? E as ideias, e o caráter, e a utopia? Lamento dizer, mas o mundo mudou. A esquerda precisa ser ousada e mergulhar nessa nova dimensão dos sentidos históricos, querendo mais. Ela deve se preparar para produzir uma resposta contundente e revolucionária ao aparelhamento dos protocolos de produção de sentido. E não é que não tenha, viu? Nós temos muitos jovens que estão aí ávidos para fazer parte dessa... Não é nova esquerda, que eu odeio essa expressão, nova direita, nova esquerda, novo dirigente, novo diretor, né? Tem que ter o norte é um só, né? Mas aqui a mudança, a necessidade de mudar e assim não só mudar dentro da utilização dessa produção de algoritmo, essa produção com uma matriz bem diferente da matriz lá do passado, mas com certeza absoluta também mudar a forma. Enquanto for aquela tergiversação que só quem entende é quem está falando, sabe? Enquanto se usar palavras pernósticas, usar palavras rebuscadas para fazer discurso, as criaturas não entendem, bota isso na tua cabeça. As pessoas não entendem. O nível de compreensão, deve ter estudos magníficos na URGS, deve ter estudos magníficos na PUC, na Unicinos. Nós devemos ter matérias assim que devem brilhar os teus olhos, assim, chorar de emoção, porque não é possível que isso não tenha sido, só que ele é uma coisa fechada, fica entre muros. Fica uma coisa só para quem já sabe. E essa linguagem não chega na massa, essa linguagem não chega, porque esses dias, eu nem vou dizer quem é, porque eu não quero fulanizar ninguém, não quero criticar ninguém pessoalmente. Mas eu parei para ouvir uma pessoa política. Também não quero dizer candidato a que a pessoa é. Ela falou palavras de ordem de 2001, de 1964, de 1968, de 1975. Aquela coisa assim, sabe, do agora vamos pegar a bandeira e vamos lá para a esquina democrática. Não existe mais isso. Até existe porque a gente vai. Eu adoro ir para a esquina democrática.
Mas a grande comunicação está dentro da máquina. Assume isso e chora de tristeza, mas aceita que dói menos. Só tem que saber fazer o quê? Na minha opiniãozinha, tudo aqui é opiniãozinha minha, né? Bem opiniãozinha. Tem que saber separar o joio do trigo. Entendeu? Saber, assim, que tem coisas que são absolutamente fora do contexto, né? Tem que contextualizar as coisas. De alguma maneira, tu tem que saber, tu tem que ter aquele princípio, sabe, do sentido. Que tal aqui? Vamos nessa, então? Espera um pouquinho. Tá aqui o material que eu quero dividir com os amigos. Aqui, cadê? Aqui, Porto Alegre é a capital com mais consumidores de cigarros do Brasil. A gente quase não vê muita gente fumando, né? Eu acho que as pessoas andam se escondendo para fumar. Meio assustadas, assim, meio acabrunhadas, envergonhadas. Eu gosto de fumar, sabia? Eu gosto, mas não gosto do cheiro. Eu detesto o cheiro de cigarro. Uma pessoa com cheiro de cigarro é uma coisa horrorosa. Mas eu gosto de fumar. Não fumo só por causa do cheiro. Olha só o que eu estou dizendo, é um absurdo, né? Mas é rigorosamente verdadeiro. Então, volta e meia, eu dou uma fumadinha. Mas eu não suporto o cheiro. E aí nós temos as condições de saúde, as condições crônicas de saúde, né? Coisas graves que nós temos para resolver. Mas o assunto aí, então, é aquela história, né? Ah, não, agora vamos falar de só o coronavírus. É o coronavírus para cima, todo mundo usando máscara e não quer usar camisinha. Eu li isso em algum lugar hoje. Achei ótimo. Tem 10 pessoas com coronavírus, todo mundo quer usar máscara. Tem 1 milhão de pessoas com AIDS, ninguém quer usar camisinha. É uma sociedade doida, né? Se tu fosse homem, tu usaria camisinha? A gente nem sabe como é ser homem, né? Eu acredito que sim, né? Mas olha aqui, ó, a verdade verdadeira é essa aqui, ó. A postura preconceituosa de Jair Bolsonaro atingiu um novo patamar. Seu ataque agora é ao Departamento Brasileiro de AIDS, referência mundial no combate ao HIV e à AIDS. As mudanças vão desde o funcionamento do programa até o nome que ele leva. Veja na reportagem de Marta Raquel. Com apenas poucos meses à frente da presidência, Bolsonaro já coleciona desmontes públicos. Desta vez, é a vida dos portadores de HIV e AIDS que está em risco. Nessa nova estrutura que foi divulgada do Ministério da Saúde, o Departamento de HIV e AIDS teve incorporado a ele várias outras coordenações que antes faziam parte de outra estrutura dentro do Ministério da Saúde. De fato, a gente percebe que está ameaçado a política de AIDS, que foi construída há muitos anos, né, sobre pilares assim extremamente importantes. Então, é um desgoverno que o Bolsonaro está fazendo. Os ataques ao programa que trata HIV e AIDS no Ministério da Saúde são amplos. Reconhecidos mundialmente, o setor foi reduzido a uma mera coordenação. E pior, terá que dividir espaço com outras doenças de enfrentamentos diferentes. Não bastasse isso, Bolsonaro quer ainda retirar o termo AIDS do departamento. Para especialistas, isso é muito importante. Quando você invisibiliza uma causa tão importante quanto a AIDS, certamente milhares de pessoas vão a óbito, né? As pessoas não se dão conta de que a AIDS pode bater na porta delas até que acontece algum caso próximo, né? E o que eu vejo, para mim, essa mudança do departamento, colocando num bloco de doenças crônicas, né? Eu acho muito raso falar que o HIV é uma doença crônica, porque quem vive com HIV, nós acompanhamos aqui inúmeras pessoas, não dá para falar que é uma doença crônica. O desmonte começou já no governo de Michel Temer, com o corte de investimentos em saúde e educação por 20 anos. Agora, Jair Bolsonaro, além de mexer no departamento, também extinguiu os conselhos participativos. O INSS quer tratar como uma doença crônica para poder desaposentar, que é o que eles estão fazendo. Eles estão desaposentando, né, pessoas vivendo com HIV, que está fora do mercado de trabalho há 20, 30 anos, que tem
inúmeras comorbidades, inúmeras deficiências, exatamente porque é doença crônica. Doença crônica se trata em casa. O HIV não é uma doença que se trata em casa, sem um cuidado, requer uma saúde integral. Quando foi criado o Programa Nacional de HIV e AIDS, é um ato que o governo teve na década de 80 de demonstrar a importância dessa temática em frente a essa epidemia que matou muitas pessoas e continua ceifando ainda muitas vidas. Demonstrando essa importância, cria-se uma parte específica dentro do Ministério para cuidar dessa questão. E aí hoje, mesmo tendo os casos aumentando de HIV e AIDS, principalmente entre a população jovem e também pessoas com acrescidas vulnerabilidades, como pessoas transexuais e travestis, tem esse ato inesperado do governo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Perfeito, não é? Quer dizer, assim, ó, isso não tem lógica, né? É só uma questão de ideologia. Não é lógica, é ideológico. Porque uma pessoa que vai desenvolver... Porque a AIDS não é uma doença. A AIDS, ela corta a imunidade das pessoas que são atingidas pelo vírus, contraem o vírus. Elas ficam muito frágeis para vários outros tipos de comorbidades, de outros tipos de doenças, né? Então, ela vai ter a sífilis, ela vai ter uma série de outras doenças que vão aparecer, infecções, inflamações, cânceres, que vão aparecer justamente porque ela não tem a imunidade. Esse coquetel que foi destaque, é destaque internacional, né? Aliás, o Brasil anda de parabéns, né, nesse sentido médico. É incrível, o coronavírus aí no final de semana, você viu, né? As cientistas brasileiras levaram algumas horas para estudar e para poder abrir o vírus do coronavírus, né? Para fazer o sequenciamento do genoma. Ali fizeram em horas, lá na Europa não conseguiram fazer ainda. Incrível, fiquei bem feliz, né? E saber que foram mulheres, entre outros, né, que participaram e capitanearam tudo isso aí. É bem assim, né? A Thelma Barros diz assim: tens razão quanto à conduta para ganhar eleições. Discurso fora de tempo se torna irreal e absurdo. E não dá para entender fuzil com bodoque. Não dá para enfrentar fuzil com bodoque. A esquerda é mais inteligente, mas tem que enfrentar atualizando e emparelhando com as armas que eles usam. E isso aqui não é no mundo literal, viu? Não é assim, pegar um fuzil para enfrentar o fuzil deles, não é isso. A arma mais poderosa que existe é a linguagem. E nós estamos com a linguagem de 1970, 60. Porque nós temos que ocupar os espaços, porque nós temos que fazer um grupo de estudos. O que falam de grupos de estudos me dá brotoeja. Sobre isso não precisa falar para o povo. Desculpe o que eu vou dizer. No caso específico aqui, semana passada eu conversei sobre o assunto e eu estou só ainda passando por cima, assim, porque eu não conheço a matéria. Mas a questão, por exemplo, dessa, como é que chama, dessa mina a céu aberto que querem abrir, que querem implantar aqui do lado do rio. Cara, todo mundo está sabendo que ali tem chumbo. Se não está, nós temos que avisar. Tem chumbo nessa naba aqui e o seu neto, o seu filho vai nascer retardado, ok? Topa isso? Tem que ser direto, não adianta ficar... porque agora então, porque em 1930, naquele espaço agudo onde aconteceu o tribufudo, não sei o quê, a pessoa já se desinteressou pelo assunto.
a sociedade, eu, como sou um ser humano bem